o presidente da FPF fez, para mim, a maior palhaçada da semana, que foi dar uma entrevista depois ali, né, do jogo ali no Conselho Técnico da FPF ontem. Você pode conferir essa entrevista aqui no YouTube do Arquibancada Tricolor, onde ele fala que a culpa do pênalti é do Rafael. Fala, era só ele bicar para frente que isso não aconteceria, né? Falou em tom de ironia, mas ele, enquanto autoridade, depois ali de uma nação de mais de 20 milhões ficar pé da vida, tinha que ter mais seriedade nesse momento e, cara, não poderia brincar quanto a isso. E aí, hoje, ontem, né, a gente teve uma informação de que ele teria pedido desculpas ao goleiro Rafael do São Paulo, né, com quem ele fez essa brincadeira. Mas aí, Nick, a informação fica mais séria. Por quê? Informação da ESPN é que o Rafael é quem ligou para o Reinaldo Carneiro Bastos e não o contrário. Ou seja, ele ficou indignado, ele ficou chateado com as aspas e ele é quem levantou o telefone para ligar para o Reinaldo Carneiro Bastos. Ele é quem tomou a iniciativa. O próprio goleiro do São Paulo foi ligar para o cara da FPF por entender que ele passou do ponto, que ele fez uma brincadeira sem graça. E aí ele, na ligação, pediu desculpa e tudo mais. Mas assim, isso deveria partir do Reinaldo, né? Ele fez uma nota depois que foi ligado para ele e tudo mais. Mas assim, mostra uma vergonha maior. Então, assim, Nick, a gente falava tanto do erro, a gente falava tanto, assim, das formas que a FPF prejudicou e a arbitragem que ela, enfim, credenciou para esse jogo, prejudicaram o São Paulo Futebol Clube esportivamente. Cara, mas a vergonha vai ficando maior por parte da FPF, né? Você começa a ver que não tem credibilidade nenhuma mesmo, e é uma vergonha, com todo respeito, o cara, enfim, ter que vir o goleiro do São Paulo, ligar para ele após uma eliminação que deve estar doendo para o Rafael também, para pedir o mínimo, que é um pedido de desculpas por ele ter ironizado enquanto presidente da federação. Tá tudo invertido, Nick, tá tudo errado. Tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. Boa. Eu acho que esse tipo de comentário, cara, no máximo é um comentário de um torcedor, igual a gente falou aqui, né? Para mim, a arbitragem foi a principal responsável pela eliminação do São Paulo, principalmente porque não foi só o pênalti, né, cara? Só, entre aspas, né? O São Paulo apanhou o jogo inteiro e o cara não dava cartão amarelo. Fizeram rodízio de falta no Lucas lá desde o primeiro lance do jogo e foram dar cartão só no meio do segundo tempo. Então, assim, teve muita coisa ali que eu acho que a arbitragem foi omissa e caseira. O pênalti, assim, é um escândalo, e aí só é meio que a cereja do bolo em cima de uma arbitragem péssima, né? Quando a gente fala aqui em relação à falha, entre aspas, né, também, do Rafael, é porque, porra, um goleiro de um time do tamanho do São Paulo, aos 40 e tantos do primeiro tempo, jogando fora de casa, o São Paulo até fazendo um jogo de igual para igual com o Palmeiras, que começou um pouco melhor no primeiro tempo, depois o Palmeiras conseguiu ter um momento de superioridade, mas assim, tava um jogo bom para nós até ali, e ele tinha que dar um bicão naquela bola. Acho que a crítica ao Rafael é essa, ponto final. Tirando isso, no jogo ele foi muito seguro, não rebateu nenhuma bola, conseguiu agarrar vários chutes de fora que os caras deram. Então, assim, não que a derrota tenha a ver com o Rafael, mas isso tem que servir até de um aprendizado, porque essas bolas recuadas aí, em determinados momentos do jogo, você tem que dar um bicão e espantar qualquer risco, né? Ponto, fecha parênteses. Isso não tem nada a ver com a questão da arbitragem. A gente aqui pode analisar o jogo de uma maneira mais ampla e falar de Rafael, de Zubeldia, de Lucas, de Oscar e também da arbitragem. Agora, o presidente da federação querer misturar essas coisas, isso é uma piada, cara. Isso aí é uma falta de noção, absurda. O cara não pode vir falar, igual você falou, porra, mas o juiz não erraria se o Rafael não tivesse. Porra, peraí, cara. Você tem que zelar por um campeonato com lisura, com honestidade, com credibilidade, com uma arbitragem que demonstre o mínimo de preparo. Esse é o papel do presidente da federação. Não é falar do meu time ou do outro time, quem fez, quem não fez. Ele tem que estar envergonhado pelo que a arbitragem fez e pela forma como o VAR ratificou o que o juiz fez. O juiz estava a 30 metros do lance, falou que viu uma coisa totalmente inexistente, e o VAR nos áudios fala, não, realmente aconteceu. Bicho, que televisão que vocês estavam vendo? Então, depois de tudo isso, o presidente ainda vir querer tripudiar em cima e falar, se o Rafael não tivesse feito isso, ou se o Arboleda não tivesse escorregado, meu irmão, aí é muito mau gosto, né? O cara tem que cuidar do mínimo de condição que é a arbitragem ali com competência, enfim, com profissionalismo, algo que, infelizmente, a gente não vê por aí, né, cara? Exato, eu acho um grande absurdo esse fato do Rafael ter ligado pro cara da FPF, né? Para mim, assim, mostra muito como o cara
achou que foi de bom tom essa entrevista e só fez uma nota depois para rebater pela repercussão e por ter... Acho que houve até um certo constrangimento, né, Nick, do Rafael ter ligado para ele, aí acho que foi cair a ficha, então, assim, bem bizarro, bem lamentável essa postura, a gente não esperava isso de quem comanda o futebol brasileiro, eu particularmente esperava, mas não era para ser dessa forma, né? Então, enfim, tá aí a informação da ESPN confirmada que o Rafael ligou para o presidente da FPF e aí sim ele pediu desculpas ao goleiro do São Paulo.